Hoje a palestra eu vou falar sobre Tental. Tental, aqui eu tirei de vários livros, estou mostrando, e oferecimento para os mestres e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Está muito extenso, mas muitas pessoas não conhecem e é bom saber que existe a Tental. Perfeito? Vamos lá, ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Sempre um tema diferente, ok? Vou falar no próximo sobre o Pai Nosso, Ave Maria. Por que se fazem errado a Ave Maria, ok? Tental. É seita, religião, o que é cultuado, por que a relação do Tental com Deus e os desencarnados acreditam na reencarnação, entre parênteses, na Tental, todos os integrantes lá não podem comer a carne animal. Não existe. É vegano, vegetariano, não existe isso. Mais para frente eu vou explicar o porquê. Deliberar-se sobre os conhecimentos do mundo espiritual, Tental. Ser puro nas ações, diante ao próximo por determinação do Supremo, Deus. Qual Deus? É sempre uma pergunta com reticências, que há mais para frente, é com certeza, do que eu li e entendi, vou passar para vocês. E se teve alguma falha, peço-lhes desculpa. O sagrado existe, sigilo absoluto. A passagem dos espíritos às classificações, dimensões e os bolsões. Então, vamos aqui. Nem todos que desencarnam vão para as dimensões, a mesma dimensão. Depende muito o que se faz aqui. Se você não está fazendo a lição de casa, é obviamente que você não vai alcançar uma luz melhor. Agora, para alcançar a luz, estar com Deus verdadeiramente e não ter o processo de reencarnação novamente, tem que ser santo. Vou explicar mais à frente. E ninguém vai, que Deus... Infelizmente, não. Ok? Bom, baseado no que foi a sua evolução e aprendizado, a porta correta é assertiva, é uma só, ao caminho do Supremo, que é Deus. Aqui digo sobre os mundos e a diversidade, inclusive do grande mestre que iluminava a passagem no mundo superior. Como diz Jesus, exclamava: minha casa há várias moradas. Isso explica alguma coisa do Tental. Então, nem todos vão para ao mesmo patamar da dimensão. Não vão. A que vai reencontrar depende muito. Não é assim que funciona. Ok? Então, vamos lá. É bem extenso, né? E vou explicando à medida que eu vou lendo, porque é muita coisa, é muito material. Existe no Brasil, em outros países,
do mundo, adeptos que devem passarem por um cerimonial através de um integrante, um convidado. Entretanto, este tem a função de esclarecer, sem delongas e sem enganos, o que é o cerimonial dental e o que são o recebimento das joias, sem induzir. Aliás, as 3 joias, estas sigilosas, são mantras, não tem nada material, são mantras. Vai receber a joia, acha que é uma coisa material, e não é. Quem está convidando tem que esclarecer direitinho para que a outra pessoa não assim, se sinta enganada. E isso acontece, né? Que serão transmitidas pelo ritual às pessoas presentes e novas no santuário, perdão. Muita seriedade a esclarecer sobre o fato as joias. Prestar atenção, hein? Porque o ser humano é muito materialista, acha que ele vai ganhar um pote de ouro. E não é bem assim. São mantras, é um mantra. Pois não são físicos, mas sim, acabei de falar, um mantra, que é sigiloso, não pode divulgar para ninguém. Só aqueles que passam pelos ensinamentos que vão receber essas joias. São palavras com um grande significado no mundo espiritual. A chave de tudo que necessitamos, mas adversidades enquanto encarnados. É óbvio que há. Não é porque o mantra, você vai falar o mantra toda hora, você vai no supermercado, vai falar o mantra, você vai ali, vai falar o mantra. Não é assim que funciona. O mantra da Dental é muita seriedade e muita fé no mestre maior. Importantíssimo o estudo, o aprofundamento para agregar informações no pensamento do dia a dia, purificando-se ao caminho da iluminação. O portal será aberto através da conduta própria. Quanto mais conhecimento, menos frequência inferiores. Perfeito? Então tem que ter conhecimento, estudar para saber que realmente ir lá são o 3º e o 4º domingo, se eu não me engano, existe lá uma comunicação dos mestres e os cultos no Dental. Então, palestras e o culto de palestra, e um dia é escolhido para os convidados que querem passar por toda essa, né, informação do Dental. Se quiser, sim, se não, pede desculpa e vai embora sem que haja imposição. Isso é bacana. Não? Então, quem está convidando tem que esclarecer, não achar que está fazendo uma venda. E não é venda, Dental não é venda. É amor, caridade, entendimento para com a evolução do planeta enquanto nós, seres humanos e as espécies que aqui habitam. Entenderam? No ritual tem nome e nascimento. Não haverá perseguição, inclusive sobre o inferno por teu batismo estará registrado no paraíso. Estou falando que é o Dental, sem críticas.
Não é possível fazê-lo. Não faço. É muito sério. Jesus Cristo faz parte, juntamente com Buda e os grandes mestres, determinando assim sobre a necessidade de um intercessor para chegar à origem encarnatória, Deus. Perfeito? Difícil. Por a nossa conduta, e a gente não é santo, a gente não vai chegar. Óbvio, acontece a ritualística após explanações sobre o tal. Religião, ela aceita todas as religiões, desde que Deus é o maior. Em concordância com a espiritualidade, perfeito. Então não tem discriminação em relação à religião. Umbanda, candomblé, espiritualista, não vejo. Católico, evangélico, não há. É o entendimento. Esclarecer. É necessário no mundo espiritual a volta às origens. São as dimensões. Para a elaboração ao caminho correto. Aviso, nem todos reencarnarão neste planeta. Depende muito do comportamento que teve diante da humanidade. É um mérito. Informações, palestras e culto ao tal, ao grande mestre. Todos somos crianças. Informação. Quem acha que sabe, não sabe nada. Diante a sabedoria do ministério do Senhor, Deus, e dos mistérios da vida e da morte. A relação do mundo espiritual, toda a sabedoria, relaciona-se à visão, principalmente à abertura do terceiro olho, cujo irradia o entendimento à luz divina. Supostamente, a sabedoria, a de Buda, equilíbrio, harmonia, sensatez e principalmente o discernimento para a evolução dos seres diante ao mundo. É a lei, o infinito e o centro emocional, tudo que sentimos é momentâneo. A temporalidade, mas a que não devemos. Tem gente que diz que conhece a Bíblia e não conhece. Então fala da Bíblia, que a gente tem que também ter a base. Tudo a base é a Bíblia. E os relatos, a passagem de Cristo sobre os desígnios de Deus. Está na Bíblia. Não só de Jesus, como os outros, não é? Que estavam na época, que ali estavam na época. Um pouco sobre a transmissão das joias. As joias é
a responsabilidade ao tratamento para com o outro ser, independente da natureza animal, planeta, a qualquer forma de vida ou espécie. Ensinamentos da Tao, os merecimentos do Tao, a joia mais rara é ser e ter o coração bom. Perfeito? É bastante material, né? Bastante coisas. Eu estou fazendo assim o que eu entendi, passando para vocês. É o terceiro e o quarto. Se eu não me engano, o terceiro é para o recebimento das joias, o quarto são os cultos. Só não é porta aberta, é fechada, só indicado, convidado. Se não for convidado, olha a responsabilidade que temos em relação ao movimento. A gente saber quem está colocando que faz mais uma parte da família, né? Para que não ocorra absurdos. Lembrando que a joia é um mantra que é especialíssimo, que você deverá usar nas adversidades na vida, em evolução, nas coisas que nos acontecem. É sigilosa, não é mercadoria. As 3 joias não é mercadoria, não é física, pessoal. Tá bom? Então vamos lá. Breve relato da Tental. É de certo que todos os espíritos, por sua evolução, consciente ou não, podem desprezar por sua arrogância, caráter, a não equilibrar a humanidade, fornecendo a verdadeira equidade. Falar de uma coisa sem críticas e não cumprir, e aí ocorre chacinas, tragédias, catástrofes e assim. Da boca para fora é muito lindo e maravilhoso, mas quem recebeu a responsabilidade está sendo negligente. E ser negligente é crime. Ok? Bom, fornecendo a verdadeira equidade aos humildes, passamos por catástrofes humanitárias. É complicado. E até físicas, como tudo o que está acontecendo. Relaciona-se, sim, à estrutura do planeta, Deus, água, terra, ar, fogo. Entretanto, os mestres iluminados constantemente vêm retirando cada vez mais a arrogância planetária, energia negativa, ou adequando o processo de evolução para que todos os espíritos, né, saem vitoriosos em sua passagem, para não caírem em desgraças e zombarias. A globalização está aí, tudo muito rápido. Os acontecimentos com rapidez, um acerta e o outro começa, guerra. E agora? Como que fica tudo isso? No I Ching existem 64 princípios, descrevendo 384 conselhos
alertas e prevenção. Contudo, 6 princípios equivalem ao hexagrama da humanidade. Estes, para louvar, atraindo os benefícios, enquanto a arrogância, a discrepância, convida para os problemas. Interessante, né? No final, vou fazer um convite. Quem quiser ir, mas eu explico antes, como estou explicando aqui, para não cair de paraquedas, isso fica muito chato quem indica. Tem que estar preparado para receber o dental. E a nossa obrigação, a quem a gente convida, tem que estar preparado. É o que eu penso. Importante dizer sobre o fato para atingir o nível da humanidade, os céus e os espíritos que o protegerão, então mudar a postura, deixar a arrogância, realizando a autoanálise, os céus, necessitam da sabedoria ao seu despertar. Você deve mudar a si. Com lição básica, todos podem mudar o seu destino, independente de receber a tal ou não, em regra geral. Perfeito? O seu destino, até o advento, né, dissimulado, né, apesar que todos seres humanos precisam saber a realidade que advém dos céus. Deus, nem todos acham que vai desencarnar no espiritismo, morrer e, né? Acha que, ai Deus, que nem todos. Só os santos, segundo a Tental. Mas a gente recebe uma abertura do terceiro olho, que a gente é batizado. A gente é batizado. Então, quem quiser conhecer, eu explico assim, faço mais uma explicação. Pode ser pelo WhatsApp, para conhecer. Mas tem que ter seriedade. Bom, continuando. Construí-lo, vamos lá. Advém do céu, Deus. Construí-lo depende de cada um, da nossa conduta. Certo? Sempre um tema diferente. Desprendendo de coisas que foram faladas anteriormente. Ok? Então depende, né? Então depende para que a gente consigamos chegar mais próximo a Deus, a gente tem que acumular os méritos, ser bom. Mais para frente vai ser falado, né? Respeitar ao próximo, sem prepotência. Isto, né? Esta é a conquista. No momento, a importância em sua estada aqui neste planeta. Tanto o rico como o pobre poderão acumular méritos. Teu coração é bom? Então, mantenha a gentileza ao tratar as pessoas sem teatros e personagens. Isto já é um grande mérito. Ser humilde, não é necessário ser rico. Dinheiro, enfim. Ao invés de
causar, né? Prejudicar, mudar a conduta, né? Então a gente tem a mania de querer acusar o outro. Então a gente tem que se colocar no lugar do acusado. Olhe para dentro de si mesmo. Perceberá que não tem humildade. Ou reconhecer que não é bom o suficiente. Provérbio: ter vergonha a entender o ditado popular, pois durante a vida não se deve fazer nada que seja vergonhoso à sua consciência. Lembre-se dos níveis mais altos sobre tudo que é Deus. Policie seus pensamentos para mantê-los presos à humildade, para a proteção, que tem a proteção dos mestres iluminados. Ainda o poder do orgulho, do arrogante e o desonesto, sem talento à fortuna, manipulando outros, mostra-se vergonhoso, sem um futuro brilhante. Apreciará momentaneamente seus feitos. Tal não destrói futuros ou suas próprias fortunas. É importante ter o ensinamento dos humildes para o equilíbrio, encontrando a verdadeira fortuna. Este é o entendimento fundamental para a vida. Buda relata que se quisermos obtermos a fortuna e posição, nós a teremos, fama também, mas devemos ter o verdadeiro compromisso interior, enraizado por virtudes salutares, abstendo-se do mau caráter. Os méritos salva a vida. Doação de um jazigo, por exemplo, para uma pessoa. 3 pontinhos. Realizam atos virtuosos sem o místico orientar sobre a necessidade de tratamento. A medicina é importante. Orientação sobre a religião sem comprometer ou induzir a editar e publicar os ensinamentos que elevem supostas, né, mais firmes indagações à evolução, sem maltratar o outro, sem prejudicar, sem apontar o dedo, sem desejar o mal a outra pessoa. Receber uma difamação sem reagir a tal. Acreditar e aceitar as críticas
é o silêncio, mesmo que essa seja advinda de terceiros. Elogiar uma boa ação, resolver brigas mentais, pensar no próximo em tudo. Principalmente nos ensinamentos do Buda, ok? Vamos falar agora sobre os deméritos. Causar a morte de alguém, estupro, elogios, né? Elogiar alguém por ter difamado o outro e maltratado o outro ser. É um desmérito. Dissolver um casamento, o adúltero, é um desmérito. Descartar um corpo morto como se fosse um nada, desmérito. Induzir alguma pessoa a cometer crime, desmérito. Ensinar maldades. Discursos pretensiosos de maldade e roubar. Difamar, revelar segredos, quebrar o voto religioso, tornar alguém sem teto, encorajar alguém sobre a abertura de processos injustamente, caluniar pessoas virtuosas, elogiar pessoas más, violar sepulcros, manter uma arma em casa, isso é tudo desmérito. Ser ríspido com os mestres e os professores, destruir as escrituras sagradas, ter pensamentos perversos, ensinar falsos conhecimentos, induzindo ao mal, caratismo, matar um animal que serve o homem. Enfim, Natal, não há alimento, não há necessidade de matar uma galinha, um frango, qualquer que seja, um boi, uma vaca, um bezerro, não existe isto lá. Porque tem, assim, em mente a evolução e dependendo do que a gente fez para com o animal, a gente pode voltar como um animal. Muita gente maltrata os bichinhos, bate nos cachorros, enfim, atrocidades. Então tem que tomar cuidado com isso. Zombar ou difamar. Ensinamentos espirituais. Não elucidar uma injustiça quando há oportunidade. Xingar uma pessoa que não merece. Causar intrigas. Iludir pessoas ignorantes. Destruir o sucesso de alguém é o invejoso. Alegrar-se com a desgraça do outro. Seu desmérito no tal. Então, não é porque se recebe as 3 joias que você está ali e vai ao caminho de Deus, o Supremo. Sim, tem todo um rito. Mas e a sua conduta? Quantas vezes você vai ter que reencarnar? Tem mais coisas para falar do tal. Milhares de vezes. Até ter o aprendizado final para que não ocorra mais a reencarnação. Perfeito? Então vamos falar agora, para finalizar, mais um pouquinho do Tental, né? Desculpa de alguma coisa, as pessoas não conhecem. Haverá um convite para algumas pessoas que estão na minha rede social. Se quiserem conhecer, só entra convidado.
mas não vai achar que lá vai resolver seu problema financeiro, do seu relacionamento conjugal, ou porque a galinha do vizinho bota a uva amarelinha e você quer ganhar também. Não é assim que funciona. Ali é conhecimento e ter entendimento o que é tudo isso. Por que estamos aqui passando por provações, expiações. Perfeito? Vamos continuar? Me desculpa. Tem tal. O tal é livre, estabelece que toda a religião em ensinamentos esses ensinamentos que eu acabei de falar para chegar no ponto de partida, que é Deus. São advindas do tal. O tal é o ensinamento do grande mestre. Princípio de tudo que compõe o universo, no chinês, energia cósmica, nascimento, essência da beleza do coração ao próximo. Tudo tem consequência, ação e reação. O tal não distingue classe social. É laico. O Brasil é laico. Em relação às religiões, todos os espíritos, enquanto matéria e alma, estão inseridos numa família. Todos somos irmãos, independente do tudo. Imparcialidade diante do Criador. A compreensão no mundo, a espiritualidade, reafirma por nossos deveres, traz a felicidade, alegra, né, o mundo e insere todos a ter a harmonia no planeta, eternizando e valorizando cada instante a nossa encarnação, trabalhando o mental, no subconsciente, a relação por nossos atos, não necessitarmos do processo encarnatório. Isso é muito difícil. Como disse anteriormente, com certeza passaremos por inúmeras reencarnações. Tem o tal antigo, só eles, os santos, muitos chegaram a Deus. Apesar que a gente tem um nome lá e a data de nascimento para que a gente não caia no inferno profundo. Perfeito? Então vamos lá, vamos continuar. Bastante coisa, mas muito livro. E quem for, desculpa, terá um material vasto de estudo. Palestras, explanações, tem lives agora. Faz tempo que eu me ausentei, porque estou estudando, eu sempre estou estudando outras coisas, sempre. Mas a gente nunca desliga aonde lugares que têm verdadeiramente informações dignas de passar para vocês. Perfeito? Todo lugar tem os problemas. Ninguém é santo. Se fosse santo, não precisava nem ir para o tal. Recebeu o tal. Estava em Deus.
Tal não é religião, mas sim a somatização de todas. Vou repetindo isso aí para vocês. O entendimento que Deus, o superior, seja aclamado por toda a nossa origem. Determina ainda, sem preconceitos, as religiões, a relação dos santos, os quais integram a sua doutrina, desde que procuravam a verdade ao regresso ao seio do grande Pai, a casa paterna. Perfeito? Diferenças entre o Tental e as religiões. O Tao, seu fundador, por Lao Mu, ser supremo, mas as religiões, pelos homens que os tornaram santos, com o Lao Tzu, perfeito? Antecedendo ao caminho do Tao, Confúcio, Buda, Cristo, Maomé surgiram para a preparação, ensinando a humanidade a discernir o bem do mal, acreditando ao Ser Supremo, Deus. O Tao está inserido no mundo com a finalidade de cumprir a ordem divina, chamando e orientando ao homem quanto espírito e alma. Sobre a morada definitiva, né? Sem que haja motivos para a reencarnação, desde que seja, né, puro, sincero, respeitando a Jesus e os mestres das religiões, apesar da existência inexplicável de situações no processo encarnatório, para a realidade da vida eterna. A necessidade de estar em harmonia para receber o tal, estar bem consigo e manter o equilíbrio às diversidades. É muito difícil receber o tal, por sua preciosidade. Entretanto, a evolução e aos mestres disponibiliza a todo ser bom de coração conhecer o tal, mas é necessário a compreensão e valorizar sobre a importância do tal, a evolução, a espiritualidade. Tal ensina a humanidade a retornar ao lar divino, a grande oportunidade de deixar de reencarnar e viver o céu superior, cuja a morada é de Deus, o Criador, o único lugar. Nota-se
Religiões são difundidas a qualquer pessoa por indefinição do tempo. Cria-se, né? Mas o tal é antigo, né? Mas o tal é difundido a esclarecer o sentido da verdadeira situação do espírito enquanto encarnação, a salvação, sem discriminar as religiões. O livre-arbítrio é respeitado pelo tal. Sobre o tal, no passado, óbvio que já existia. Muitos poucos esclareceram o verdadeiro sentido da bondade, amor e caridade para a volta do início, pois a condição é fundamental. Renunciar todas as coisas do mundo, purificação da alma e a sua elevação, isto é, obter o tal. Para o encontro ao Supremo, a necessidade de tornar-se santos, puros. Tem tal do presente, diferente do passado, isolar-se com a mudança do planeta e da sociedade, torna-se mais fácil encontrar o caminho relacionado à postura, um bom coração e a fé em Deus. Frisando ainda que poucos, ao receber o tal, é importante falar isso, tornarão santos, irão a Deus, como os antepassados, ou assim o tornaram-se, por mérito, para conhecer o reino de Lamu, é obter as 3 joias, as preciosidades, são as informações, é todo o movimento do conhecimento e da espiritualidade. Para receber o reino, sigilo após a transmissão, por orientação do Mestre Maior Buda. É coisa séria, eu não posso falar das coisas que podem acontecer. Quando eu falo que é uma coisa sigilosa, é sigilosa, porque pode acontecer coisas que não serão muito agradáveis. Então é muita seriedade. O tal baseia-se no princípio divino, Deus, Laumu, criou o mundo, terra, ar, água e fogo. Temos que ter respeito para a perpetuação, a existência de todo o ser enquanto espírito. Lembrando ainda que o tal é única doutrina fundada por Laumu para a salvação das almas. É longo. História do Tental. No princípio do mundo, a existência da humanidade, as pessoas eram boas, puras, sem que o caráter fosse assim contaminados. Roubos, invejas, prepotência, egoísmo, arrogância, tinham somente amor, existia ao próximo, e solidariedade para que isto, depois do momento aqui nesta terceira dimensão.
voltar à casa paterna. Aqui é uma curta permanência neste plano. É difícil sem obter o tal. Tal a informação, pessoal. Eu entendi quanto a isso. Tem o rito, tem as joias, não são coisas materiais, tá? Quando Laumu solicita aos 7 santos com a finalidade de ensinar a humanidade, Shihai, Shinjutsu, Shanshan, Shun, Hashi, Shanken, Kon, Yu, Shen, Lung, Ye, Shi, Shitin, Tien, Shitien. Segundo os escritos, os relatos que eu estudei para passar para vocês, que é uma doutrina chinesa. Enfim, infelizmente, o último, que esse Xian ocorre a contaminação do homem quanto ao caráter e mente. Por isso, Laumu, Deus Supremo, fecha o portão do paraíso. Somente entre as pessoas que conhecem o tal né, entrarão. Perfeito? Desculpe de alguma coisa se está difícil, mas quem quer conhecer, existe aqui no Brasil. São Paulo. Tem aqui em São Paulo. O primeiro homem a obter o tal, Fu Rexi, o descobridor do princípio de Enshin, sucessivamente foi transmitido para Chen Li. Difícil de falar, né? Eu não tenho essa coisa de falar chinês. Não tenho a língua, né? Somente os imperadores poderiam obter o tal. Você vê como que uma coisa muito importante. Conhecimento, eu entendi como fosse um mantra muito sigiloso e não pode ficar em qualquer esquina falando. É importantíssimo. Mas com a evolução espiritual, outros começaram a obter os sábios e aqueles que tinham prestígio. O tal foi caminhando para outros países, Índia e o Ocidente. Atualmente, quem comandou o tal, com a duração de 10.800 anos após, é o Santo Mire. Difícil, não é? A gente que está lá já é difícil para nós, mas deixar isso aí para vocês conhecerem no externo que existe, que é conhecimento. Óbvio que tem muitas coisas na internet, depoimentos, mas existe. Perfeito? A lei do karma, causa e efeito. O céu e a terra, entre essas esferas, habitado, assim, um homem, né? O homem, assim, habitando, contamina tudo, né?
Os mestres, né, ajudam o equilíbrio, né? Os santos, né? O equilíbrio. Isso que os espíritos trevosos, né? Que contamina tudo, né? As coisas que estão acontecendo de 15 anos para cá estão um horror, principalmente aqui no Brasil e agora, há um tempo atrás, no mundo. Parece que teve uma injeção assim, negativa, né? Mas a espiritualidade vem trabalhando e os mestres trabalhando para que isso modifique o nível de pensamento. E é assim que funciona. Só que há um conserto, se tem intenção em alguma coisa, a espiritualidade, Deus, Laomu, está atento. E a casa cai. Perfeito? Lá o outro país já está fazendo, um lado está na paz e o outro lado está ativando os meios de guerrear, de guerra, para exterminar países. Como que é tudo muito complicado? Como que pode ir nos seios de Deus? É difícil, né? Vamos continuar, que eu parei para comentar, certo? Consciência, né? A gente tem que ter consciência das nossas ações, né? Os animais, está falando da preciosidade dos animais que vieram para nos servir. Na Tental não tem o consumo alimentar de animais vivos. Não existe. Todos regidos pela lei do karma, causa e efeito, inclusive os animais. O que vieram dos animais, acredita-se que poderiam ser pessoas de racionalidade encarnadas que não fizeram a lição de casa e veio como um animal. Perfeito? Nos ensinamentos que nos é passado. A relação entre amor e acontecimentos, né? Não tem amor próprio e não ama o outro, né? O próximo. O livro sagrado observa-se para o saber da vida passada. Basta ver o seu eu, que é um livro sagrado, e suas atitudes. Muitas pessoas plantam e querem que a gente recolha o plantio. Então, cuidado em relação a isso, porque quem semeia, recolhe. Uma observação. Ah, você está sendo intransigente. Não. O grande livro é o seu desenrolar enquanto encarnado. Você está escrevendo. Outras pessoas querem fazer parte. Temos que ficar espertos em relação a outras pessoas que querem fazer parte, querendo deturbar todo o seu movimento encarnatório. Perfeito? Teu futuro será equilibrado sem culpas, né? Todos passaremos pela lei do retorno. Tu não acha que está fazendo que não vai levar. Não? Quem planta espinhos quer receber o quê? Perfeito. O mau caráter não planta nada. E aqueles que plantam o mau caráter vai lá, é ovacionado. Rouba o que o outro plantou. Não é só coisas materiais, em atitudes. Até um falso testemunho. O céu julga a todos com imparcialidade.
e justiça. Manipulação em observação à ordem divina, à lei da ação e reação. O mundo está inserido em energias diversas e negativas e positivas. Mas do jeito que está acontecendo as coisas, cadê o discernimento, a postura? Guerras, tragédias, a fome. Fala em eliminar a fome, cada vez mais o mundo está passando por uma fome tremenda. Há países que, se não fizer o mundo reunir, vai sumir, porque vai estar debaixo das águas. As aves estão vindo todo para as cidades. Mas a gente fala mal das emissoras de TV, que tem uma postura, eu não vou falar quais são, mas vocês conhecem elas, certo? E eles estão passando umas mensagens. Só que parece que os governantes entram por um ouvido e saem pelo outro. E não faz a lição de casa. Depois que acontece, não tem mais jeito de consertar, né? Perfeito? Já está feito. E agora, como se diz? Como que vai fazer? Tudo se segue. Bom, tragédias, né? Está falando assim, efeitos da prepotência, do egoísmo. A fome surgirá e já está. E as intempéries da natureza que está acontecendo, as tragédias, né? Cobrará, certo? O planeta sofre, tudo está, né? Faz parte, como se fosse um braço, e não é, porque não se faz a lição de casa, mas é a colheita que a humanidade semeia frutos negativos conforme os corações da humanidade surgirão tragédias intensamente. Estão fazendo teste aí de novos armamentos de alta tecnologia. O homem lá parece que, né, deu uma diminuída, está tendo um entendimento melhor, porque bateu, mas também levou. E aí o outro está se achando que agora que o negócio está assim, deixa eu... E aí parece que é ciclos e ciclos, abre e fecha, e a humanidade como que fica? Se a gente não faz a lição de casa corretamente, como a gente vai chegar a Deus? Não adianta receber o tal e não fazer a lição de casa. A gente tem que fazer a lição de casa também. Falar um pouquinho, né? Sem críticas, né? Bem superficial. Quem sabe algum governante vê, assista, fala assim, poxa, o que é isso, né? Um político, vamos mudar a minha postura, né? Bom, as pessoas... Tem alguma coisa aqui que é muito importante falar para vocês. As pessoas estão sugando energeticamente uma às outras, sem que queira ter o conhecimento para a evolução própria ou a da outra. Pois, inclusive temos o livre-arbítrio de falar não, mas está difícil.
ou falar não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nas criações mentais de querer prejudicar o próximo com as mentiras, intrigas, roubando, matando, praticando o adultério e prostituição, e não esquecer do mundo químico, das drogas e o álcool. A explicação, dependendo da sua atitude, na próxima encarnação, poderão nascer como os animais e qualquer outro ser com problemas psíquicos, mentais e físicos, sofrimentos, enfim. O verdadeiro valor da vida. O verdadeiro é o valor da vida e mais brilhante sobre o olhar da vida é aceitar e minimizar o lado desagradável. Tentamos adiar os sofrimentos, evitando pensar neles. Mas a gente tem que deparar com isso. Não adianta empurrar com a barriga, certo? Está ali, alguma coisa aconteceu e a gente tem que pedir esclarecimento em relação a isso. Porque foi nos sugado, né, o entendimento, a energia. Ou, em suma, as manipulações mentais. Aparentemente parece uma maravilha, né? Vivemos num mundo de Alice, terror por constantemente, né, estarmos por expiações e provações. Tudo parece eufemismo. Psíquicos e materialismos do nosso ego. Acredita-se no agradável, mas detrás das máscaras, o perigo, devemos constantemente vigiarmos o cuidado de passarmos por manipulações, tornando a vida cotidiana desagradável. Em relação às situações, a mente, né? Suavizamos a condição de fazermos vistas grossas. Entenderam? Ninguém quer ir apego sobre a doença. Nascemos doente, ninguém quer morrer. E é verdade. Com a ausência de sabermos sobre por que estamos novamente neste plano. O outro, né? Os aborrecimentos, né, que a gente tem no dia a dia também. É meio assim complicado no entendimento do texto, está muito rebuscado.
me perdoe. A realidade de todos por não escolher, né? Recaímos no processo de reencarnação. Nós não escolhemos as formas corretas de tratamento para com o outro, respeitando o outro. E vamos cair novamente numa reencarnação. Podemos nos encontrar neste plano? Não sabemos. Mas podemos estar mais evoluídos ou não. O outro é assim. É a lei do espelhamento, né? Pensamos por essa situação, a matéria é química, carne, mas a alma permanece sobre o olhar junto ao espírito. A devolução é certa ao Criador. Acreditamos neste fato. Eu tenho ido a alguns lugares, né? Sou capelão, eu vou a alguns lugares encaminhar as almas, as famílias, peço licença, né? Não estou nem levando a Bíblia quando eu sinto vontade de entrar. Mas a gente vê assim, na urna, né, que no caixão, a expressão de dor ao desencarnar. E também eu vejo assim, eu noto, às vezes até comento com a família, parece que remoçou, porque tinha dor durante todo o processo da doença. Muito medicamento, muitos soros, incha, né? E na hora que faz toda a autópsia, a preparação, eles fazem o processo, fazem toda a parte de maquiagem e a pessoa parece uma outra pessoa, né? É complicado, mas às vezes eu sempre vou, é difícil, né? A Igreja Católica tem que estar mais junta, viu? É só uma dica, os padres, né? Nem todos os cemitérios têm ali, tem evangélicos. E assim, ó, tem. Mas tem que ir numa igreja mais próxima, é uma observação, para buscar um padre. E aí, como eu tive ensinamento, tenho preparo e vou, mas eu só faço o Pai Nosso, Ave Maria, sem sermão. Opa, ali é o tempo precioso né, do morto com a família. E a gente não pode ficar fazendo sermão como cada um trabalha de uma forma. Eu trabalho assim. Perfeito? Vamos continuar, né? Já está terminando. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. É extenso mesmo. Quem quiser conhecer, mas no WhatsApp que eu vou convidar. Não vou deixar número de telefone nada aqui. Bom, situações à morte. Suavizamos a condição de fazermos vistas grossas. Ninguém quer ir, né? Ir embora. Apegos sobre doenças. Nascemos doentes, é óbvio, né? Com a ausência de sabermos por que estamos novamente neste plano ou outro, os aborrecimentos. Eu estou repetindo a estrofe, porque às vezes a gente vem pessoas assim, numa matéria encarnada que já vem doente, né? Então, se está no processo de reencarnação, então alguma coisa aconteceu na outra que ele veio pagar nessa, e às vezes nem nessa ele vai pagar. Ou quando o outro fazem para que te prejudique, mas sempre paga. Existe a lei do retorno. Isso é inevitável. Perfeito? Perfeito? Bom, a realidade todos
por não escolher, né? Não há escolha em relação a se vai reencarnar ou não. Não tem. Não tem escolha. Você vai reencarnar novamente. Porque lembra do tal? Você é santo, que vai a Deus? Sim, vai ter ali a iluminação, o terceiro olho. Mas sair do tal e ir na esquina falar mal do outro, bom, como que fica isso, né? Vamos lá. A realidade de todos, né, por não escolher, né, as escolhas, né, a reencarnação. Passamos por essa situação, a matéria, que é química, mas a alma prevalece sobre o olhar junto ao espírito. A devolução, estou repetindo, é certa ao Criador. Acreditamos que neste fato. O óbvio, tanto o pobre, tanto o quanto, perdão, o rico, né? Ciclos fecham e abrem, mas o desafio final acontecerá sob o prisma do acontecimentos. A morte varia a cada ser. Vamos lá. Com o passar do momento encarnatório, a nossa saúde, né? Nossa força, né? Nossos órgãos, nossa memória, começarão a desgastar. Podemos, pouco a pouco, estarmos perdendo a energia vital. Principalmente quando ocorre o processo de nós nos sentirmos inúteis. A vida em processo é como uma perseguição e durante esta viagem conosco estará todos os males do mundo. Sempre falo, não somos felizes eternamente, há minutos de felicidade, então aproveitamos. Não felicidade de prejudicar o outro, isso aí é outra forma de felicidade, que não é felicidade. Então, vamos lá para a lei do retorno. A vida é boa, então é bom sonhar, né? E deixar de lado os pesadelos encarnatórios, as coisas ruins. Não acreditais em tudo o que prometem. As situações sempre haverá o aprendizado. Aproximando, né? Assim, da nossa essência, o aprimoramento disso, a nossa alma. Lembrando que o verdadeiro mundo espiritual existem patamares, são os patamares, as dimensões. Alcançaremos após nossa missão. Para voltar a ser santo, meu entendimento que eu estou vendo aqui que é impossível. Não é porque você está recebendo tal. Me perdoe. A este mundo que é o nosso objetivo, só através do tal que está dizendo aqui. O caminho que todos os santos tomaram.
o caminho que eles tomaram dos santos no tal antigo, difícil, quase me perdoe. O tal ajuda com exatidão a afastar as preocupações, sofrimentos e tristezas. Palestras que elevam o sentido da encarnação. Há muito lá. Obtendo o tal, a nossa inteligência, teremos a visão maior no mundo. Objetivo do tal. A partir do século XX, abre-se para o mundo, para que todos que tenham o interesse e aproximação do ser maior, Laumo, será limpo mentalmente, porque informações para ter o entendimento. Por isso tal. Transmutando com o entendimento e perceberá que todos nós fazemos parte desta humanidade, como tudo que nela está inserido foi expandido para o mundo, todo o amor, Alaumu. O homem cava seu abismo com a ambição, achando que o belo está nas atitudes do caráter duvidoso, mas esquecendo sobre a lei universal, o retorno e para com todos. Muitos querem serem exaltados, necessitam serem famosos, julga ser um ser superior, dotado de inteligência e capacidade. Mas, no entanto, de forma errada, oprimindo os fracos e glorificando os fortes. Obcecado pelo poder e a forma egoísta e propósito, né, da prepotência, mau caráter, invejoso, sugando todos os meios o que o mundo pode oferecer, não importando o que possa acontecer com a sociedade, provocando o desequilíbrio ecológico, o caos no mundo acontecerá cada vez mais. O lar divino está longe de conseguirmos. Laumu, as portas fecharam. Reencarnações e reencarnações. Então, estamos longe de sermos santos, como o tal antigo. É duro falar isso. O seu eu deve ser verdadeiro. A entrega para a evolução do planeta. Lembramos, ao entrarmos no corpo material, Laumu fechou o portal espiritual, a porta do céu. Então, obter o tal é conseguir a abertura deste portal, ser bom, caridoso, para obter o verdadeiro valor da vida. São as 3 joias. Gente, não é coisa material. Tá bom? É muita seriedade e não entra paraquedas lá.
Por isso que tem que ter um entendimento de falar. Até aqueles que indicam se afastam. E aqueles que vão se sentem assim. Mas, aí, teve um afastamento, porque a mentora pediu para focar em outras coisas, mas eu sempre faço aqui toda aquela regra de rito aqui nesta casa. Ter a visão de nossa espécie diante dos conhecimentos do mundo cada vez mais catastróficos. Muitos falam sobre, a gente tem o advento da internet, tem o YouTube e outros meios também, nem tudo que veicula é verdade, então tem que ver em relação a isso. Fala do final dos tempos. É difícil de falar do final do tempo, né? Porque a gente está de uma passagem aqui, vamos ver muitas pessoas desencarnarem, que é o final dos tempos para elas. Como a gente poderia estar também nesta condição de irmos, que é o final dos tempos aqui neste plano. Mas lembrando que no processo, o que você faz para com o próximo é a situação das dimensões do desencarne. Às vezes você não vai estar novamente junto com aquele, né, parente ou qualquer coisa assim. Ah, vai voltar porque o parente veio buscar. Bom, esse é o entendimento que eu li bastante sobre o tal. Fala muito de espiritual lá, muito de espiritual, muito. Tem pessoas da apometria, inclusive pessoas que divulgaram a apometria aqui no Brasil. Não vou falar o nome. Eu estive lá, trabalho com apometria, mas lá não é para falar sobre apometria. Fim de papo. Lá a gente está falando sobre o conhecimento do tal. E acabou. Tá bom, pessoal? Desculpa, ficou um pouco extenso, ficou extenso. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Difícil. Agora, quem quiser conhecer, é o terceiro domingo e o quarto domingo. Tem as reuniões no período da manhã. Há outras localidades também, bairro. Só que lá não é aquele negócio que você vai lá. Se você for pensando lá que você vai ficar rico e milionário, então não é isso. Lá é conhecimento e a realidade sobre todo o processo encarnatório e as reencarnações. Por que precisamos deixarmos de reencarnar? Como que está o planeta? O planeta está sendo sugado, porque o planeta tem energia, por nossa energia, porque a gente não faz a lição de casa. Estamos destruindo o planeta. Né? Não vou falar de políticos, né? Que vai ter uma COP aí, né? COP, né? Mas espero que tenhamos, assim, movimentações salutares a respeito de tudo isso. Que Deus abençoe a todos. Pelo amor.